Bom dia, pessoal. Um ótimo sábado a cada um de vocês. Vamos aí para a nossa primeira live do dia. Sejam todos bem-vindos. Por gentileza, já vão fazendo aquele procedimento básico que eu sempre falo com vocês, de deixar a resolução do gráfico aqui em 1 minuto, ok? Tempo de expiração aqui em cima, 1 minuto também, tá? Deixar um M. E por enquanto, deixe esses 3 ativos, tá? XRP, Ethereum e Bitcoin Cash, fechou? A gente já vai começar as análises aí, tá? Então, ó, aqui no Bitcoin Cash, é um gráfico que até o momento está propício para a gente aplicar o operacional das 3 linhas, tá? Tá deixando bastante pavio, formando um topo de fundo interessante. Ele veio corrigir uma região de fundo aqui mais embaixo, totalmente com a sobrecompra. Talvez ele voltando a subir, tem uma ótima região aqui para a gente pegar pullbacks de alta, tá? Então vamos ficar de olho aí no Bitcoin Cash, tá? Sempre muito importante ali a gente, nesse operacional das 3 linhas ali, focar bastante na questão da movimentação de vela, a vela que vai buscar ali o nosso alvo. Então, vamos ficar sempre bem atentos, tá? Os demais ativos aqui, Ethereum e XRP, estão mais propícios para a gente aplicar o nosso operacional do ponto de cruzamento, tá? Até porque estou deixando os níveis de o indicador de Bollinger Bands ou Moving Average Exponential para a gente, caso surja alguma oportunidade aqui, a gente pode usar também esse operacional nesses demais ativos. Bitcoin Cash a gente vai utilizar somente as 3 linhas, tá? Então, para quem não tá colando nas lives, não vem participando aí das nossas sessões, não tá ligado que esse operacional, ele é muito top. Esse operacional do ponto de cruzamento vai ajudar muito vocês, até mesmo para aplicar outros operacionais, porque ele vai te dar uma visão maior do gráfico, ele vai te dar uma visão do andamento completo do movimento que o preço tende a fazer. Então, até aqui para aplicar o ponto, a operacional das 3 linhas, o conhecimento que eu tenho adquirido com o operacional do ponto de cruzamento me ajuda a pegar o operacional, uma entrada com o operacional das 3 linhas, tá? O que muda é somente o ponto de entrada, mas em si a análise é basicamente a mesma. Então, lembra quem está colando nas lives, o primeiro passo para a gente. O XRP pode fechar, tá? Tá bem compactado aqui, nível de sobrevenda e sobrecompra bem. Tá andando muito de lado, o preço aqui não fica bom pra gente trabalhar. Nem o operacional das 3 linhas, nem o ponto de cruzamento. Então, o primeiro passo, como eu estava falando, para a gente aplicar o nosso operacional do ponto de cruzamento, é identificar regiões específicas do gráfico aonde o preço pode ir lá e corrigir. Como assim, Raul? A gente vai identificar regiões de fundo, de suporte, regiões de topo, de resistência, de LTA e LTB. Essas regiões fazem com que a gente entenda o movimento do preço. Ou seja, na maioria das vezes que o preço chegar numa região de um topo interessante ali, uma região de resistência, o que ele vai tende a fazer? Ele tende a chegar naquela região e voltar a descer, correto? 100% das vezes? Não, ele pode chegar na região e continuar rompendo aqui tudo. Mas ele tende a fazer isso. E quando ele corrige em alguma dessas regiões, um exemplo aqui que eu estou dando desse topo forte, dessa resistência, o preço vai voltar a cair numa micro tendência de baixa e a gente aproveita o ponto de cruzamento para pegar esse fluxo de queda. Então tá vendo aqui ó, o ponto de cruzamento? Exatamente uma entrada que a gente poderia ter pegado. Ó. A vela veio, tocou na resistência lá, fez basicamente um falso rompimento naquele último topo, voltou a cair, apresentou o ponto de cruzamento que seria o nosso o ponto de cruzamento só vai dizer, ó, você vai clicar aqui.
Mas a análise tem que ser feita desta maneira que eu falei para vocês, identificando pontos específicos no gráfico onde o preço tende a corrigir lá e voltar para o movimento com o objetivo que a gente sabe que ele vai buscar. Então, quando o preço corrige um topo forte junto com o nível de sobrevenda da banda de Bollinger, qual que é o objetivo dele? É buscar o último fundo, ó, região de fundo aqui, e o nível de sobrecompra. Então, a gente entraria nesse fluxo de queda no ponto de cruzamento a favor desse objetivo, de buscar esse fundo, depois de ter vindo de uma resistência forte, e buscar o nível de sobrevenda, de sobrecompra, desculpa, depois de ter corrigido o nível de sobrevenda lá em cima. Então, não tem segredo, não precisa inventar moda, você vai utilizar apenas suporte, resistência, LTA e LTB para conseguir ali identificar esses pontos específicos, onde o preço vai corrigir e você vai, depois que ele corrige em determinada região, você vai entender, opa, agora ele vai seguir para esse objetivo, ele vai buscar esse objetivo. Você entra no ponto de cruzamento a favor desse fluxo. Fala, irmão, tudo bem? Jamais, tá? Nenhuma sessão que a gente faz, a gente vai utilizar martingueiro, tá? Só, nem é uma taxa só, não tem aquele tanto de taxa também. Uma única taxa do jeito que tem que ser, tá? Sem martingueiro, sem proteção, sem nada do tipo. Nenhuma sessão, tá? Nem a gente faz 3 lives por dia aqui com a tela compartilhada, desse jeito que eu tô fazendo agora com vocês. E uma sessão eu faço por mensagem, tá? Onde eu envio o sinal por mensagem e mesmo assim não tem guia também, tá? Então, como que eu ia utilizar esse conhecimento do ponto de cruzamento aqui no operacional das 3 linhas? Tem uma região aqui desse último fundo, o preço poderia muito bem corrigir ali, e ele corrigindo num fundo forte, qual que seria o objetivo dele? Voltar a subir para buscar o último topo, ele também iria ter corrigido o nível de sobrecompra, então ele ia buscar a sobrevenda como objetivo também. Então, se ele fizesse uma micro tendência de alta, eu poderia pegar ou no ponto de cruzamento ou em uma da região das 3 linhas, que só vai me dizer o ponto de entrada, entendeu? Mas percebam que eu usei basicamente a mesma análise do ponto de cruzamento, só mudei o ponto é, de entrada aqui. Utilizaria aqui as 3 linhas que está propício para isso, deixando bastante pavio, formando topos e fundos, mas não foi o que aconteceu, o que eu falei para vocês, nem 100% das vezes ele vai corrigir nas regiões específicas, ele pode continuar rompendo. Vou me preocupar? Não vou pegar uma compra aqui, eu vou esperar ele corrigir nessa região, voltar a subir, porque eu sei se ele começar a fazer uma micro de alta aqui e passar por algum ponto de entrada meu, seja ele o cruzamento das médias centrais ou o nível de alguma dessas 3 linhas aqui, eu sei que eu vou poder pegar a entrada porque eu vou estar entrando a favor do objetivo do preço, que seria buscar, no caso aqui, essa região de topo aqui em cima, tá? Ó, então no Ethereum, beleza. Que região específica que ele está buscando agora? Fica fácil de identificar quando você, primeiro de tudo também, para aplicar esses, tanto o operacional das 3 linhas quanto esse daqui do ponto de cruzamento, pegue um gráfico que esteja formando topos e fundos. Vai ficar fácil de você identificar as regiões específicas do gráfico. Então, ó, percebam isso que a gente tem um último fundo aqui, certo? Onde o preço corrigiu, e é uma região aonde está respeitando muito bem como suporte. Então a gente pode tratar aqui como um ponto específico, o preço corrigindo a partir daqui, voltando a subir, passando pelo ponto de cruzamento das médias centrais, a gente pode efetuar uma compra, tá? Então sempre assim, ó, buscando os pontos específicos onde o preço pode corrigir, pode ser que ele corrija aqui e volte a subir, ou não, pode ser que ele rompa aqui mais para baixo, venha buscar o último fundo aqui embaixo, tranquilo. Só que a partir daqui já é válido para ele voltar a subir, já é um ponto específico válido para ele voltar a subir para ali passar pelo ponto de cruzamento e a gente pegar uma operação aí de compra no caso. Porque ele corrigiu no suporte, corrigiu no nível de sobrecompra, o preço voltando a subir, qual que vai ser o objetivo dele? Buscar esse topo aqui e buscar a sobrevenda. Então a gente vai estar entrando a favor desse objetivo no ponto de cruzamento, tá? Sei que às vezes fica muita informação, ainda mais para quem está chegando por aqui agora, tá? Nunca participou de nenhuma live ou algo do tipo. Fica muita informação em muito pouco tempo, né? Acaba que, pô, às vezes parece que eu estou falando grego aqui, mas justamente para resolver esse problema, eu criei uma aula, fiz uma aula completa do operacional do ponto de cruzamento.
tá? Onde eu vou disponibilizar de forma 100% gratuita para vocês no grupo aí, depois que a gente finalizar a live aí. Show? Então lá você vai poder ver e rever a aula, vai entender muito bem esse operacional, porque às vezes no período da live aqui é curto, às vezes é muita informação, você não vai entender 100%, tá? Mas você assistindo a aula lá, vendo, revendo, tirando as dúvidas comigo também, quando você começar a participar das lives aqui, tenho certeza que quem já participa de um tempo já está ciente do que eu estou falando aqui, já está entendendo, já não está aqui boiando, entendeu? Ó, então vamos esperar essa correção aqui no Ethereum, show? Qual o placar dessa semana? Irmão, essa semana a gente não tomou nenhum loss. Quer dizer, loss não, não saímos nenhum dia negativo. Não pegamos stop nenhum dia. Tem que puxar aí depois na planilha ali, não sei te falar. Mas todo dia saindo positivo aí. Essa semana passada acredito que também. Faz tempo que a gente não sai negativo aí. Porque a gente foca na qualidade das entradas e não na quantidade. Pegou a visão? Que a gente não vai ficar pegando entrada doidado, entrada de qualquer jeito. A gente seleciona a entrada top, aparece a oportunidade dentro dos gatilhos do nosso operacional, a gente pega para botar a meta no bolso. Ó, então, o que o preço está fazendo? Tá voltando a seguir uma micro de alta, depois de ter corrigido num ponto específico. Quanto mais aqui o preço subir aqui no Ethereum, mais as nossas médias centrais vão se juntando. A partir do momento até um certo momento que quanto mais ela subir, ela vai fazer isso aqui, ó, vai fazer o ponto de cruzamento. Lá é o nosso, ó, tá vendo? Ele vai começar a subir, vai fazer essa junção das médias centrais. O preço buscando lá vai ser a nossa região de entrada, tá? Então vai ser mais ou menos aqui. Então fiquem atentos aí, possivelmente uma entrada de compra aí no Ethereum nas próximas velas, tá? Se o preço continuar subindo aí. Percebam, ó, quanto mais o preço sobe, mais as médias centrais vão se juntando. Vou deixar aí para vocês também a configuração que a gente tem que fazer aqui na corretora para ter essas quatro médias aqui que vão ajudar a gente a aplicar esse operacional, tá? Então são esses dois indicadores aqui, ó, para quem quiser tirar foto aí, Bollinger Bands vai gerar o nível de sobrecompra, vai gerar a média central laranja e o nível de sobrevenda, certo? Moving Average Exponential vai gerar essa única média azul aqui central que vai cruzar com a média laranja para a gente ter nosso ponto de cruzamento, tá? Então, Bollinger Band, vocês vão utilizar na configuração padrão aqui no Buy Broker, então vai ser no período 20, desvio 2, show? E Moving Average Exponential também na configuração padrão aqui no Buy Broker, ou seja, é só você abrir, pesquisar o nome aqui, ó, abrir o indicador, já vai abrir certinho aqui na configuração que a gente utiliza, mas por via das dúvidas, a gente utiliza no período 9, tá? Então, ó, vamos aguardar essa subida aí. Corrigir o último fundo, que era uma região muito linda de suporte também, juntamente com o nível de sobrecompra. Qual que é o objetivo do preço agora? É tocar na sobrevenda aqui e alcançar esse último topo. Então ele vai seguir no movimento de alta. Passou pelo ponto de cruzamento, é como se fosse a confirmação dele dizendo pra gente, ó, eu realmente vou lá, você quer pegar uma carona? Então vem. Você pode entrar aqui, ó. Você vai dar o clique aqui, entendeu? Então percebam que não é só
cruzar as médias, tá? Não é, cruzou as médias central, pega a entrada. Não, você tem que identificar da onde o preço está vindo e posteriormente para onde ele vai, para tentar entrar a favor do objetivo do preço, correto? Então, ó, quanto mais subindo, perceba, ó, quanto mais o preço inicia essa micro de alta, a média azul e a laranja aqui vão se juntando, juntando até o momento que, basicamente, quando a vela romper a média laranja, romper mais ou menos aqui assim, vai acontecer o ponto de cruzamento, tipo aqui assim, ó. Aí a vela buscando essa região, a gente pode entrar numa operação de compra, tá? O Bitcoin Cash acabou saindo um pouquinho da região da nossa entrada, e aqui acabou negando a alta um pouco. Mas vamos ver, pode ser só um respiro para ele voltar a subir aí. E a gente tem alguma oportunidade. Lembrando, pessoal, se tem alguma dúvida, pode deixar aí no chat, não só em relação ao operacional, pode ser qualquer coisa, tá? Se hoje você tem alguma dificuldade que está te impedindo ser lucrativo, de fazer grana aqui dentro do mercado, a sua oportunidade de perguntar para alguém que vive do mercado é agora. Então não fica acanhado, todo mundo está aqui para aprender, inclusive eu. Vamos esperar essa subida aqui no Ethereum. Então, muito provavelmente essa vela fechando verde aí, talvez na próxima vai acontecer o ponto de cruzamento, tá? Sempre esperando a confirmação, pessoal. Só não pode querer acumular demais aí na região. O preço começar a andar muito de lado assim, ó, não vai ficar top. Por quê? Vai tornando o ponto de cruzamento fraco. E como a gente identifica isso? Quando o preço começar a andar muito de lado, o nível de sobrevenda e o nível de sobrecompra vão começar a se fechar cada vez mais. Até um certo momento que fique bem fechadinho e não vai prestar para a gente tá aplicando. Aqui ainda está no limite, tá? Dá para trabalhar ainda. Então tá negando um pouquinho essa alta, beleza. A gente tem que esperar o preço fazer aquilo que a gente precisa. Vamos ficar com pressa aí pegando entrada de qualquer jeito aqui? Não. Isso aí quem faz é amador. Aqui a gente é profissional, entendeu? Então você sendo profissional aqui dentro, você vai focar na qualidade, não na quantidade das entradas. Então geralmente o que que um trader amador ele faz?
em momentos como esse. O preço chega perto de formar uma oportunidade, não, não confirma todos os gatilhos que ele precisa, e ele vai começando a ficar ansioso, vai começando a ficar com pressa de pegar a operação e acaba fazendo o quê? Pegando uma operação de qualquer jeito. Fora dos gatilhos do operacional que ele sabe, que ele, às vezes o cara até sabe operar, sabe o operacional certinho, logicamente um operacional que seja assertivo, e ele fica com pressa e pega uma entrada de qualquer jeito. Isso vai prejudicar a assertividade dele. Se você não for assertivo aqui, você não vai viver do mercado. Fato, tá? Ser assertivo é você acertar, você ganhar mais do que perder. Tem gente que entra nesse mercado com o intuito de ser invencível. Vai se frustrar também e não vai conseguir viver do mercado, tá? Até os melhores traders, o melhor trader do mundo, vai ter um dia que ele vai tomar um stop, vai ser negativo, às vezes até uma semana ruim, entendeu? A diferença é que ele sabe que isso acontece e ele não vai ficar desesperado, ele sabe o que ele tem que fazer, vai voltar no outro dia, vai amassar o gráfico e no final do mês, no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, ele tá com a bolsa cheia, patrimônio sempre crescendo, tá? Então é assim que funciona o day trade, pessoal. Fala, Zaf, não sei te falar o prazo, mano. É normal, mano. Pra mim, o máximo que demorou, acho que foi 2 dias, mas aí, tipo assim, valor alto, né, mano? Costumo sacar 10 mil por aí. Acho que valor menor, às vezes, vai mais rápido. Mas depois que minha conta ficou VIP aqui, menos de 24 horas ele já paga também. Tem uma parada de ser mais rápido quando é VIP. Eu acho que faz, tipo, separado, assim, processo saque separado pra quem é VIP e pra quem é conta normal. Ó, aqui por mais que tenha um ponto de cruzamento que não vai ficar legal pra gente trabalhar, pelo motivo que eu falei pra vocês, o preço acumulou demais e tornou o nível de sobrevenda e sobrecompra muito juntinho aqui. Isso já é um gatilho negativo pra gente não entrar no ponto de cruzamento, porque ele vai tornar a entrada fraca, tá? Ele deveria ter subido aqui, ó, a partir daqui já, no máximo aqui até nessa vela aqui já voltado a subir, entendeu? Formando ali o ponto de cruzamento mais ou menos desta maneira aqui, já passando direto pelo ponto. Ó. Aqui também não buscou, tá? Mas seria uma oportunidade aqui, mais ou menos dessa forma. Então percebam que aqui ele iniciou a micro de alta e acumulou na região, tá? O que fez com que o nível de sobrevenda e sobrecompra se juntassem e tornou o ponto de cruzamento fraco, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Por mais que ele também está vindo de uma região específica aqui, ó, um último fundo interessante, correção sobre compra. Olha como tá fechadinha a sobrevenda e sobrecompra. Tem um ponto de cruzamento? Tem. Vou pegar? Não. É o que eu falo para vocês. Não é só cruzar as médias. Tem que ficar atento nesses quesitos aí. Então vai ficando um pouquinho mais difícil para a gente trabalhar aqui, nossos operacionais e paciência. Entendeu? Vou me desesperar aqui e sair pegando atrás de qualquer jeito? Não. O trader profissional, ele age de acordo com o que o gráfico apresenta para ele. Estou aqui trabalhando, não apareceu nenhuma oportunidade, não vou pegar nenhuma entrada. Entendeu? Porque eu não vou prejudicar a minha assertividade só porque eu estou com pressa de pegar uma operação. Como eu disse, isso é coisa de amador. E amador não vai ter resultado, não vai viver do mercado. Tá? Se você quiser viver do mercado de fato, você vai ter que ser profissional. Ou pelo menos seguir a, aqui um trader profissional, no caso,
eu aqui, né? Você pode apenas copiar o que eu estou fazendo aqui, você vai ter resultado de um trader profissional, certo? Mas não adianta nada, você vai lucrar comigo aqui, aí você vai operar sozinho que nem um amador, você vai perder tudo. Felizmente é a realidade, não estou aqui para passar ilusão para vocês, tá, pessoal? Então o mercado é lindo, ele vai recompensar muito, porém, só aqueles que trabalham da maneira correta, que são profissionais. Caso contrário, muito difícil. Aí fica complicado. Ó, fechadinho demais. Pô, Ethereum, achei que ia buscar ali a nossa região top de entrada. Bitcoin Cash ali também nas três linhas. Tava lindo a gente trabalhar. Essa regiãozinha do meio aqui tava top pra gente pegar um pullback nas três linhas, mas acabou não acontecendo. Paciência. Mas velona meio esquisita aqui no Ethereum também, ó. Sem pavio nenhum. Foda. Pessoal, podem deixar as dúvidas de vocês aí, tá? Ahn, Daqui a pouquinho a gente vai finalizar a live por falta de oportunidades aqui, tá? Infelizmente não tem o que fazer. Como eu falei para vocês, a gente jamais vai expor, eu não vou expor o meu capital e muito menos o de vocês para pegar uma entrada de qualquer jeito, entendeu? O pessoal que tá me copiando aí, as operações que a gente pega, tá? Jamais vou pegar uma entrada de qualquer jeito aqui. Vocês sabem, pessoal que cola nas lives de uns dias aí, de um tempo, sabe que a gente só pega aquela entrada top. Por isso a nossa assertividade é absurda. Por isso a gente não saiu nessa semana, acho que nem na anterior, nem na retrasada, nem faz muito tempo que a gente não fecha um dia negativo, porque a gente foca na qualidade das entradas e não na quantidade. Isso não significa que nunca a gente vai sair negativo. Pode ser que aconteça um dia, certo? Isso é normal no day trade. O que não é normal é todo dia você sair negativo, vai ter alguma coisa errada, entendeu? Agora, de vez em quando vai acontecer. O day trade é isso, você tem que focar em ser assertivo, ganhar mais do que perder. E mesmo tendo um dia negativo, você vai conseguir ali ser lucrativo no fim da semana, no fim do mês, e é assim que você constrói resultado aqui dentro, tá? Então vamos finalizar aqui no 0 a 0. Se tem alguma dúvida, podem deixar aí. Então, Ícaro, eu sempre antes das lives, até mesmo quando eu estou operando sozinho, o que que eu faço? Eu abro aqui as opções, né? Às vezes, tipo assim, como hoje é fim de semana, o mercado de Forex aqui não está aberto, tá? Aí eu vou operar lá, um exemplo, dia de semana, eu vou olhando um por um. Eu olho aqui o NZD, olho o Wildcard, eu vou abrindo todos, abro todos de cripto, abro todos de ações aqui, abro tudo e seleciono os melhores ativos que estejam propícios para eu aplicar o meu operacional, tá? Qualquer operacional que seja o das três linhas, seja o outro, ponto de cruzamento, entendeu? Então, às vezes vai ser três, às vezes vai ser dois, às vezes vai ser um, entendeu? Isso aí não. Agora, o que eu acho, que não acho tão interessante para quem está começando, às vezes selecionar muitos ativos, entendeu? Vai, pô, abre 10 ativos, tá ligado? Vai confundir. Mano, seleciona bem os ativos, ele abre dois, três, tá de bom tamanho, para você não se confundir muito também, tá? Então essa é a minha dica aí. Show? Pessoal, hoje, mais tarde, eu vou soltar para vocês. Agora eu vou mandar aqui agora, ó. Vou mandar para vocês agora o nosso combo consistente, que é a aula completa do operacional das três linhas que eu mandei, que eu falei para vocês aí. Ó, mandei aqui no grupo agora. Só clicar no link, assistir a aula ali, a hora que vocês quiserem, ver e rever. E tem uma planilha de gestão automática também, tá? Então pode clicar lá e resgatar também a planilha para vocês metrificarem aí a gestão de vocês, tá? E seguinte, hoje, ali pelo umas, deixa eu ver, acho que depois da live de tarde que a gente vai fazer aí, eu vou explicar para vocês o projetinho que a gente vai fazer de alavancagem aí, tá?
Vamos buscar fazer uma alavancagem top aí com vocês, tá? Então fiquem de olho no grupo hoje aí. Muito importante, vai rolar esse projeto aí. Todo mundo vai poder participar aí, botar muita grana no bolso. Show? Abraço a todos aí. Até 1h30 da tarde agora a gente volta. Vamos esperar dar mandada, vamos esperar melhorar os ativos aqui. Se tiver bom, a gente volta para ampliar nosso placar da semana, botar grana no bolso. Fechou? Tamo junto, forte abraço e até 1h30. Valeu, Ícaro. Tamo junto, irmão.